Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Voltei. Voltei porque vocês votaram lá por uma live pra gente poder conversar sobre alguns assuntos voltados pra energia e tudo mais. E eu voltei aqui. Eu vou esperar aqui um pouquinho pra ver se algumas pessoas entram, mas essa live vai ficar gravada de qualquer maneira. Bom, ainda me considero assim um pouco crua na hora de fazer as lives, porque, enfim, eu não faço live com nada anotado, nem com nada por perto, pro caso de me perder, e eu vou falando as coisas que vêm assim na mente. Então, às vezes é mais fácil, se vocês também quiserem escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa, e a gente vai direcionando. Tudo bom, minha linda? Um beijo, saudade de você mandando suas mensagens das suas metas cumpridas lá nos stories. Continua me contando sempre. É muito bom poder ver pessoas que estão próximas, seguindo a gente, trocando feedback com a gente, mostrando que estão empenhadas, porque isso dá motivação, isso dá força para todo mundo. Isso é muito bom, né? E eu vim aqui falar para vocês hoje um assunto muito interessante, né? Eu gosto muito, eu considero um assunto muito importante, que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não para pensar sobre isso, né? Então, eu vim falar com vocês sobre valores, né? O que são valores? Vocês já pararam para pensar o que são valores? Quais são os seus valores, né? Quais são os valores das pessoas que vocês convivem, né? O que seriam realmente valores, né? Valores nada mais são do que sentimentos e emoções que temos e que guiam a gente para que a gente tome as decisões que a gente precisa tomar para as diversas situações das nossas vidas. Então, por exemplo, se eu virar para vocês agora e falar assim, gente, vocês estão dirigindo e vocês bateram num Porsche maravilhoso que estava sem placa, tá? E vocês têm 100% de garantia que não tinha ninguém vendo naquele momento. Não tem câmera, não tem nada que possa acabar contando que foram vocês que fizeram aquilo. Você aí que está ouvindo isso. Você escreveria um bilhetinho com o seu telefone, deixaria ali no para-brisa do Porsche para dizer que poxa, você me desculpe, eu bati, etc. Por favor, entre em contato comigo e tudo mais. Você faria isso? E agora, para intensificar ainda mais, você que pensou e disse que faria, ou que está pensando que faria, se você não tem seguro, você faria isso? Por que eu estou perguntando isso? O que faz a gente fazer uma coisa ou não fazer, ou fazer uma outra coisa, são os valores que a gente tem. Então, dependendo do valor que nós temos, e não importa se você vai deixar o bilhete ou não vai deixar, isso não significa se você é X ou Y, isso só significa que você tem um valor e a outra pessoa tem um outro valor. Então eu viro pra você agora e eu falo, quem aqui comeria um prato com 10 baratas por R$1.000? Algumas pessoas talvez digam que comeriam, outras pessoas de jeito nenhum. E se eu falar um prato com 10 baratas por R$10.000? Quem comeria um prato com 10 baratas por R$10.000? Algumas pessoas talvez ainda estejam reticentes de comer. E se eu colocar 2 baratas, você comeria? 2 baratas vivas. 3 baratinhas vivas. Você comeria um prato com 3 baratinhas vivas por R$10.000? Pensa. E por R$100.000? Comeria? E por $100.000 você comeria? Então, pensem nisso, porque aquilo que você faz, ou aquilo que você não faz, ou aquela outra opção, isso tudo tem a ver com o seu valor. Então, a nossa vida, ela é direcionada pelo nosso valor. Por que às vezes você está andando na rua, você está indo para algum lugar e você acaba, você está bem e de repente você te bate uma bad, uma coisa assim? Por que isso acontece? Algum valor seu naquele momento, ele foi atingido, ele foi infringido de alguma maneira. Pelo quê? Alguma coisa que às vezes até inconsciente, você olhou e aquilo te remeteu a alguma coisa que atingiu o seu valor. E aquilo deixou você triste, aquilo deixou você angustiado, aquilo te remeteu a uma lembrança que não te fazia bem. Então, quando isso acontece de repente, é um valor nosso que foi atingido, é um valor nosso que foi machucado. E por isso, às vezes, a gente está assim bem no dia e acontece alguma situação que às vezes o nosso consciente, a gente nem toma consciência daquilo, mas o nosso inconsciente sentiu aquilo de alguma maneira.
Então é muito importante que a gente saiba reconhecer os nossos valores. Então, por exemplo, um exemplo, pessoa que quer crescer na vida, tá? Quer ter mais sucesso financeiro, quer ter mais sucesso na carreira, então quer viajar para fora do país, então quer aprender outras línguas, enfim, a pessoa quer estudar, tá? Quer fazer uma faculdade, um curso bacana, poxa, eu sei de um curso muito legal para dar um up na minha carreira, para eu poder ir lá para fora, para eu poder ganhar umas possibilidades melhores, etc. Eu vou fazer esse curso, vou fazer porque eu quero realmente evoluir, eu quero crescer, etc. Vou fazer o curso. Aí, beleza, passou a semana, chega na quinta-feira, putz, mas o curso é final de semana, cara, sábado e domingo. Porra, esse final de semana eu tinha um churrasco, ou eu tava a fim de curtir com a minha esposa, com meu marido, queria beber umas, porra, o cinema, cara, tô muito cansado, queria descansar. Aí não faz o curso, não faz a aula, não faz enfim, o que quer que seja. Aí vai pro churrasco, faz umas coisas ou outras e tal. Chega no domingão, naquele momento do domingão que bate um vazio, aí olha assim, cara, não produzi nada o final de semana inteiro, mais uma vez, pô, um final de semana inútil, né? Cara, sério, eu não vou sair de onde eu tô, não, eu vou amanhã, eu vou ligar pra esse lugar, pra esse curso, pra essa faculdade, pra essa pós, e eu vou fazer porque eu quero crescer na vida, etc, vou fazer. Aí chega na segunda-feira de manhã, no momento que você ia ligar, aí você segunda-feira eu tô exausto, porra, final de semana, sábado e domingo, e assim a vida vai acontecendo e você vai ficando. Por quê? Porque para todas as escolhas que a gente decide na nossa vida, nós temos que fazer uma renúncia. E isso é em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, com ninguém é diferente. Então, uma escolha, uma renúncia. Umas escolhas, umas renúncias, uma escolha, algumas renúncias, não importa. Mas, para cada escolha que você toma, ou seja, para cada escolha que você toma referente a algum valor seu, você atinge, de outro lado, um outro valor seu. Sabe? Não tem jeito. Então, o que você precisa? Você precisa saber os valores, gente. Eles não são uma linha horizontal, eles são uma linha vertical. O que significa ser uma linha vertical? Significa que você tem valores que estão no topo e valores que vão estar mais ali embaixo. Então, para você tem um valor de liberdade muito forte na sua vida. O valor de liberdade para você é assim, top 1 dos seus valores, tá bem? Então, você tem esse valor de liberdade imenso. E aí, mas você tem muita vontade de ter muita conexão, sabe? De ter, assim, trocar feedback e tudo mais. Então você tem vontade de morar com alguém, você tem vontade de casar, mas você tem um valor de liberdade muito forte. E você tem dentro de você uma regra, que é uma crença, que diz que casamento é prisão. Então, por que às vezes a gente fica tão confuso na nossa vida? Porque você tem um valor e você quer fazer uma outra coisa que também tem um valor ali pra você. Então você tem o valor da liberdade, você tem o valor da conexão. Então você quer morar junto, você quer casar, você quer ter uma família, porque você tem o valor da conexão, mas você tem o valor da liberdade. E casamento pra você é prisão. Então a pessoa, cara, fica ali igual um lambo enlouquecido, sem saber o que fazer. Porque na realidade, minha gata aqui quase derrubou. Porque na realidade o que acontece é que você quer fazer uma coisa, mas você vai atingir o seu valor da liberdade, mas você tem o valor da conexão, então você quer fazer aquilo, e você tem uma crença que diz que o casamento é uma prisão. Então você encontra o lado bom, vem pra cá. Aí você pensa, putz, mas eu vou perder minha liberdade. Aí você volta. E você fica nessa, e você não sai do lugar, porque você fica igual, um elástico. Aí você puxa um pouco pra cá, puxa um pouco pra lá, e começa a ficar enfraquecido. E aí é quando a gente começa a ficar confuso, começa a ficar irritado, começa a achar que é só a gente que não sabe o que a gente quer da vida, que a gente não entende nada do que está acontecendo, mas não é. É porque nós não paramos para conhecer os nossos verdadeiros valores. E são os nossos verdadeiros valores que guiam a gente para que a gente possa fazer aquilo que a gente precisa fazer. Não tem jeito. É sempre assim que funciona. Entende? Então é muito importante que a gente pare para a gente poder conseguir compreender quais são os meus valores. Qual é o seu valor? O que você realmente... Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Quais são as características que realmente existem de valores para você na sua vida? É a liberdade? É o amor? O que é? O que você tem de valor para você? Então você pode
eu posso virar para você agora e falar assim, o que você quer para sua vida? O que é uma coisa muito importante para sua vida? Então você pode pensar que é o amor, você pode pensar que é a família, filhos, você pode pensar que é o sucesso financeiro, o sucesso na carreira. Mas aí para pensar aqui numa coisa. Existe uma coisa que seria o nosso meio e uma coisa que seria o nosso fim, né? Então você tem um objetivo meio e um objetivo fim, digamos assim. Então, por exemplo, se alguém vira pra mim, né? Se você virar pra mim e falar assim, o que eu quero na minha vida é uma família, sabe? Eu quero realmente uma família. Gente, pesquisas mostram que 95% das famílias são descompensadas, tá? 95% das famílias são uma coisa muito crazy total, assim, não sou eu que tô falando, nem tem que acreditar em mim, isso são as pesquisas que dizem. Então o que você quer dizer com isso, Bruna? Que então é mentira, que eu não quero uma família? Não é que você não queira uma família, mas ter uma família é o seu objetivo meio. Por que às vezes então você quer ter eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero ter um carro, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma casa grande. E às vezes você consegue aquilo e você não se sente plenamente feliz. Por quê? Porque isso é um objetivo meio. O que é o objetivo fim? O objetivo fim é o que tem relação com o seu valor. E o que tem relação com o seu valor? Qual é a razão de você querer ter aquilo? Você quer ter uma coisa pelo que aquilo proporciona para você e não por aquilo em si. Ninguém quer ter um filho pelo simples fato de querer ficar com o olheiro aqui acordando a madrugada inteira, enlouquecido, de cabelo em pé, sabe? Sem capacidade de fazer um xixizinho, um minuto que a criança tá ali chorando, tá berrando, tá atrás de você, só pelo simples fato de que você quer ficar louca, sabe? Ninguém quer isso. Você quer ter um filho pelo que ele vai proporcionar, pelo que ter um filho proporciona a você, sabe? Um amor incondicional, você ter uma companhia para sempre na sua vida, um prazer de você poder gerar, assim, etc. E por aí vai. A mesma coisa um carro, a mesma coisa uma família, a mesma coisa um crescimento financeiro, um crescimento no trabalho, um emprego específico. Não é por aquilo em si que você quer, é pelo que aquilo proporciona a você. Uma alegria, um prazer. Então eu vou virar para você agora e falar assim, o que é, pensa agora comigo, o que é na sua vida que você realmente dá muito valor, que você valoriza muito. Pense em alguma coisa na sua vida que você valoriza muito. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma coisa concreta, porém, por exemplo, um emprego, tá? Então pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um emprego, pode ser um quadro, pode ser um celular, o que você quiser. Então pensa nessa coisa que você realmente valoriza muito, tá? E aí eu vou perguntar pra você, por que você valoriza isso? E é muito possível que vocês respondam alguma coisa parecida como, bom, eu valorizo porque isso me traz alegria, né? Isso me traz uma sensação de alegria. E te levar uma sensação de alegria faz você se sentir como? Bom, isso faz com que eu me sinta satisfeito. E você estando alegre e satisfeito faz você se sentir como, afinal? Bom, isso me faz me sentir feliz. Quando eu tô alegre, satisfeito, eu me sinto feliz, eu me sinto completa, eu me sinto pleno. Então é isso. Então, isso tem valor pra você, não é pelo simples fato de que então você tem um carro e ter um carro é o que você precisa pra ser feliz. Porque você pode ter um carro e você pode não ser feliz. Você pode ter uma família e você pode não ser feliz. Você pode ter um filho e você pode não ser feliz. Você pode ter 1 milhão de coisas que você acredita que tendo você vai ser feliz e você não ser feliz. Porque ter aquilo é só o objetivo meio, o objetivo final. Então, se você não conhece o seu valor, você pode não ser feliz alcançando aquilo. Então você pode acreditar que ter uma família para você vai te trazer felicidade, porque os seus pais sempre disseram, seus amigos estão se casando, mas se o seu valor mais alto é a liberdade e você tem uma crença em você que casamento é prisão, você provavelmente vai morar junto e você não vai conseguir ser feliz, você não vai conseguir estar satisfeito. Então a gente precisa conhecer os nossos valores, a gente precisa conhecer aquilo, os nossos sabotadores que incapacitam a gente de poder viver plenamente os nossos valores. Então isso é muito importante. A gente tem realmente que sentar e pensar quais são os meus valores.
O que realmente... Os meus valores... Em qual ordem os meus valores estão, já que eles estão verticais? Os meus primeiros valores são honestidade. São o quê? São liberdade. Então quer dizer que se em primeiro lugar é liberdade, em segundo lugar é honestidade, então significa que se alguém me oferecer uma grana para eu ser livre, eu posso passar a perna em um monte de gente? Não, peraí, então peraí. E assim a gente vai moldando o que são os nossos valores. E compreendendo os nossos valores, a gente consegue compreender os valores das pessoas que estão à nossa volta também. E assim a gente melhora muito as relações, sabe? Porque quando a gente não entende... Muitas vezes, a grande maioria, isso é cientificamente comprovado, a grande maioria dos problemas que nós temos nas relações gerais, tá? São porque são valores distintos e a gente quer convencer o outro ou a gente quer justificar para o outro alguma situação que tem relação com o nosso valor. A gente não respeita que cada um tem o seu valor, cada pessoa é única e cada um vai ter o seu valor e cada um vai ver de uma maneira diferente e cada um, por mais que possa ter um valor semelhante ao seu, vai ter um outro que está um pouquinho acima ou que está ali ou vai ter uma crença, um sabotador que atrapalha aquele valor. Então assim, não adianta, as pessoas elas vão ter valores diferentes, elas vão ter conhecimentos diferentes, crenças diferentes, capacidades de compreensão diferentes e não adianta a gente ficar batendo ali na mesma tecla para a gente poder ficar brigando para a pessoa compreender ou justificando o seu valor. Então você vê, às vezes muitas pessoas, por exemplo, pessoas que vão buscar, bebem muito para poder, de repente passam por situações na vida e então resolvem beber. Beber porque isso não é pra mim, eu não tenho muito, então vou beber. Vou beber porque eu tenho prazer, vou beber porque eu tô deprimido. Então tá deprimido, bebe mesmo. O que ele consegue com isso? O que ele vai conseguir dessa maneira? Ele consegue uma boa justificativa. Uma boa justificativa para dizer que ele não sai de onde ele tá porque ele tá deprimido, porque ele bebe, porque ele não tá conseguindo, porque ele acaba bebendo para esquecer e tá deprimido. Tem uma pesquisa que fala... Algumas pesquisas que falam isso, que de todas as pessoas que dizem que tem um problema neuroquímico, né, alguma depressão, alguma coisa nesse sentido, só 2% realmente tem um problema neuroquímico no organismo. O resto, a pessoa pensa que tem, mas ela não tem. Tá? A pessoa usa isso como justificativa. Eu sei que é duro ouvir isso, eu sei que é duro, mas assim, é preciso ouvir porque, né, se a gente não ouve, a gente não tem nem a capacidade, como eu falei no início dessa live, de saber o que acontece pra gente fazer uma autoanálise, uma autoconsciência, um autorreconhecimento de que território a gente está. Se você não sabe que isso é possível, você realmente acredita, porque hoje em dia tudo que a gente faz, as pessoas jogam no Google, no Dr. Google e falam, você tá deprimido, tá aqui, ó, depressão. Entendeu? Você tá meio desanimado, tá aí bebendo, não sei o que. Depressão. Então, a pessoa que fuma muito, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, mas e aí? Ela tem um valor quando ela fuma. Qual é o valor? Então, as pessoas que gostam de fumar, elas sentem prazer quando elas fumam, de repente uma questão social, assim, a pessoa fuma e sempre encontra uma galerinha ali tomando café e fumando, então bate um papo, etc. Mas quando a pessoa para de fumar, que ela estava aqui, que ela vem pra cá, quando ela vem pra cá, ela perde alguns valores que ela tinha aqui. E aí, o que acontece? A tua mente, né, o teu sistema, já vira pra você e fala assim, peraí, você vai perder uns valores, volta pra cá. E aí você volta. Mas esses valores, possivelmente, são bem menores do que os valores que estavam desse lado, mas você não sabe, você não conhece, você não parou pra fazer essa análise, você não parou pra fazer a sua autoanálise, então você não sabe. E se você não sabe, o que vai acontecer é que simplesmente você vai continuar nesse conflito. Por isso que muitas vezes a gente fica nesse conflito, a gente acha que a gente vai ficar louco, porque a gente quer uma coisa, mas a gente tem que largar um valor daqui, a gente quer outra coisa, mas a gente largou aquele valor e a gente não sabe direito o que é, porque a gente não se conhece de verdade, a gente não para, a gente não tem tempo para parar para se conhecer. A gente já levanta de manhã, ligando o celular, olhando o que está acontecendo no celular, aí a gente passa o dia fazendo 500 milhões de coisas, sabe? Vocês sabiam que muitas pessoas que fazem 100 mil coisas ao mesmo tempo, isso não é uma pessoa super dinâmica, um superman ou uma superwoman, não é. Isso, na verdade, é um grande sabotador de pessoas que procrastinam. Porque quando você
faz um monte de coisas por minuto, muitas vezes o que você está fazendo é nenhuma fixa por vez. Você está fazendo um monte de meias coisas, um monte de poucas coisas, sabe? E muitas vezes você até para uma para fazer outra e não volta para aquela. Então a gente tem sempre que prestar muita atenção porque a gente se conhece muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. As pessoas têm esse hábito de dorme pouco porque é perda de tempo. Otimiza tempo fazendo 10 coisas por minuto. Depende. Não significa que uma coisa que serve para o outro vai servir para você, sabe? Então, não fique olhando pro vizinho, não fique olhando pra casa do lado, pro Instagram do lado e querendo ser ou fazer como aquela pessoa, porque talvez você não tenha aqueles valores, talvez você não tenha aquelas crenças, talvez você não tenha aqueles princípios. E aí você vai fazer daquele jeito, vai se exaurir, vai às vezes passar por cima de coisas que você não deveria passar, que não te fazem bem passar, pra fazer daquela maneira achando que assim você vai encontrar a satisfação daquela pessoa, que você nem sabe se aquela pessoa está satisfeita de verdade, porque as pessoas também se enganam, né, e passam aquilo que elas querem passar, e às vezes você não vai chegar. Por quê? Porque você só pode ser realmente feliz se você estiver do lado dos seus valores, se você estiver de mãos dadas com os valores, os seus valores, não os meus valores, os seus valores, de mãos dadas com eles, caminhando juntos. Então você realmente consegue se sentir uma pessoa plenamente feliz, uma pessoa realmente realizada. Fora isso, não tem como. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Eu tô falando sobre tudo isso porque toda essa relação da gente compreender os nossos valores e a gente lutar, ir atrás e fazer de acordo com os nossos valores, isso tudo muda muito a nossa energia. A partir do momento em que a gente compreende quais são os nossos valores, a gente consegue entender, consegue aprofundar a respeito da nossa energia e então finalmente a gente vai mudando esse campo eletromagnético que fica à nossa volta, para que a gente possa realmente começar a transformar a nossa vida, sabe? Começar a vibrar em frequências mais altas, e vibrando nessas frequências mais altas, a gente poder conseguir começar a criar aquilo que a gente realmente quer criar para as nossas vidas, né? Então, assim, não entrem na cilada de acreditarem que vocês só vão ser felizes quando vocês alcançarem X, Y ou Z. Não é real. Isso não é real, tá? Vocês, para conseguirem alcançar o sucesso do que quer que vocês queiram ou de tudo que vocês querem, vocês primeiro precisam ser felizes. Então, as pessoas de sucesso, tá? E eu já vi muitas pesquisas e já li muitos livros muito sérios sobre isso, tá? Muito sérios sobre isso, falando que as pessoas de sucesso, tá? E não digo que só sucesso financeiro, tá, gente? Porque quando a gente fala sucesso, a pessoa pensa que é só dinheiro. Sucesso é sucesso. Isso vai de acordo com o valor de cada um. Financeiro, amoroso, familiar, social, ou tudo também. Isso vai do valor de cada um. Então, a pessoa que chega ao sucesso são aquelas pessoas que descobrem os seus próprios valores, aumentam, fortalecem o que elas podem fazer para poder alcançar os valores e viver de acordo com os seus valores, tá bem? E, além disso, são as pessoas que simplesmente chegam onde elas querem chegar porque elas conseguem perceber aquilo que realmente é importante para elas e fazer de acordo com aquilo, sabe? Então, assim, as pessoas de grande sucesso são as pessoas que fazem isso e não tem jeito, sabe? É dessa maneira que funciona, entendeu? Então a gente fica procurando de 1 milhão e 1 milhão de outras maneiras e tá bem aqui embaixo do nosso nariz. Só que a gente acha que pra gente poder conseguir o sucesso tem que ser assim uma fórmula matemática, física, química, quântica enlouquecida, e não tem que ser, sabe? É muito simples, e justamente por ser muito simples que a gente não acredita que pode funcionar, mas funciona, sabe? Funciona. E se não funcionou ainda com você, é porque você realmente não acredita. E para funcionar, você tem que realmente imergir naquilo, você tem que crer, você tem que sentir aquilo, você tem que compreender, você tem que ir atrás. Não adianta você ficar assistindo 1000 lives, lendo 900 livros, fazendo trocentos cursos, se você não aplica aquilo em você, sabe? Se você aplica uma semana e para. Se você aplica um dia e no outro dia estava ruim, então chega, não é pra mim, tchau, vou embora. Leia um post que eu coloquei hoje lá.
Percebam que as pessoas desistem muito rápido, sabe? Não é pra desistir. Se você quer uma coisa, vá atrás do que você quer, sabe? Ah, mas eu já fui 100 mil vezes, dei com a cara na porta, sempre vai a 100ª vez. Vá lá, vá fazer o que você quer fazer, vá atrás do que você quer. Talvez na 100ª você consiga, talvez você vai tentar 1000 vezes, só na 1000ª vez você vai conseguir, não importa. Mas você não pode desistir, porque se você desiste, você acostuma a sua mente de que quando você passa por um problema ou por alguns problemas, então você tem que parar. E você não tem que parar. Você tem que ir atrás daquilo que você quer, porque é só assim que você vai chegar onde você quer chegar. E quando você realmente compreender que é assim que funciona, as coisas vão ficando mais fáceis. Você não vai sempre tendo que dar cabeçada na parede. Você dá cabeçada na parede nas primeiras vezes porque você não sabe. Porque você não sabe o caminho direito que você tem que ir. Você fica meio perdido. Então você vai pra lá, não é, vai pra lá. Quando você começa a compreender como é que funciona esse sistema todo, você já sabe. Você já intui pra onde você tem que ir, né? E por isso a gente fala tanto da meditação e etc. Porque isso tudo traz pra gente uma consciência e um silêncio vivo que a gente não consegue. Porque a gente vive numa turbulência interna tão grande que a gente não consegue, sabe? Compreender as coisas. A gente deixa que tudo faça uma interferência na gente. Então é celular, é gente falando, é Instagram de todos os lados, é um monte de informação e a gente não para, reduz os ruídos e realmente traça um objetivo para a gente poder ver realmente onde que a gente vai. Bom, então hoje eu vou por aqui, porque aqui parece que o trânsito tá melhor. Eu vou dar uma pesquisada e vou por aqui. Não, sai de casa esbaforido, pega o primeiro caminho pela frente, vai, nem sabe se vai chegar, não botou um GPS, não sabe nada. Como que você não quer se sentir perdido se você agir dessa maneira? Não tem como, né? Realmente não tem como. Então, gente, olha só. Eu já falei muito, nem sei há quanto tempo que eu tô aqui falando. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Se tudo der certo, a live vai ficar gravada. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha sido um bom assunto pra vocês. Vou deixar depois lá nos stories pra vocês poderem falar o que vocês acharam, tá? Me deem o feedback, por favor. Quem assistiu a live, me dê o feedback, por favor. É muito importante que vocês possam falar, porque dessa maneira eu consigo criar mais conteúdo, eu consigo vir aqui, eu quero vir aqui mais vezes pra poder falar com vocês. Quando eu passo pra vocês tudo que eu estudei, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo mais ainda e eu aprendo muito com vocês também. Todos os feedbacks que vocês me dão, eu aprendo muito, tá? Então, tragam pra mim. Tá? Tragam pra mim aquilo que vocês sentiram, tragam pra mim os valores de vocês, escrevam lá no post sobre as vibrações de vocês, as boas energias, as energias que vocês sentem que estão mais baixas. Isso são valores também, tá? Tudo que eu vou botando no post pra vocês, tudo que eu vou escrevendo pra vocês colocarem nas lives, isso é muito importante, porque isso é um feedback que eu tenho pra poder gerar um conteúdo que faz sentido. Talvez muitos de vocês não consigam fazer o link ainda, mas podem confiar que tudo faz sentido, tá bem? Então, eu ia contar uma coisa aqui, mas eu não vou contar. Eu vou deixar mais pra frente, porque é uma surpresa, tá? Então eu vou estragar a surpresa. Eu tenho uma língua gigante, então não vou falar. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma excelente noite pra vocês. Reflitam sobre isso. Muita informação. Assistam a live quantas vezes vocês puderem. Dá uma digitada. Escreve assim, tipo, o que vocês acharam mais importante, tá bem? Não deixem de assistir. Boa noite.